Durante a pandemia, milhares de famílias sofrem com as perdas repentinas pela Covid-19. Acompanhe a reportagem da Carolina Abelim. Mais uma segunda-feira que se inicia, mas esta é pesada. No final de semana que passou, o Brasil atingiu a marca de 500 mil de brasileiros mortos pela Covid-19. Foram tantas despedidas. Só na capital paulista, mais de 32 mil. É aqui, em São Paulo, que fica o maior cemitério da América Latina, o de Vila Formosa, e que nos trouxe uma das mais impactantes imagens da pandemia, nos mostrando a dimensão dessa tragédia. A imagem de centenas de covas abertas às pressas foi destaque no noticiário internacional. Hoje, todas estão ocupadas e muitas novas foram surgindo. 500 mil mortos depois, os enterros continuam. E a triste certeza que temos é de que as partidas não param por aqui. A pandemia não está controlada. A média móvel de óbitos voltou a subir e muitas cidades passam de novo pelo medo de um colapso na saúde. Para a médica Daniela Neves, ver a notícia do marco das mortes representou se solidarizar com os outros brasileiros e reviver a dor que a família dela também sentiu. Durante a nossa conversa, as lágrimas escaparam. Ela perdeu o irmão, o jornalista e empresário Henrique Neves. Ele era casado e tinha um enteado. Lutou durante vários dias internado. É uma ruptura muito grande. Seu ente querido vai para um lugar onde você não pode mais visitá-lo, onde a gente tem poucas notícias, né? Os meus pais não podiam vê-lo. Então, eu acho que não é só uma doença, ela é uma doença cercada de muita crueldade, né? Então, quem passou por isso sabe e sente o que eu estou falando. Para as famílias que perderam alguém, a pandemia nunca vai acabar. É uma marca que vai ficar para sempre na nossa família. Priscila Martorelli entende bem essa frase. Nessa história que o luto é duplo. No mesmo dia, por questão de horas de diferença, a Covid levou a mãe e o padrasto dela. Priscila já recebeu a primeira dose da vacina. Foi um ânimo, um tanto de esperança. Quem passou por isso e viveu, né, de perto isso, muita esperança. Falta muito, acho que falta, porque, assim, na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e tomei a vacina, sabe? E fiz, né, eu acho que isso é meu dever de cidadã. Eu acho que nada mais é do que isso, meu dever de cidadã. No cemitério de Vila Formosa, os cataventos coloridos brilham entre os túmulos, esperando que bons ventos tragam dias melhores. Neste momento, nós já temos queridos, parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, todos vítimas fatais desta pandemia horrível que assola o mundo. 500 mil de pessoas. Isto é muito, é como se desaparecesse uma grande cidade. É muito, é triste, é lamentável. Esta pandemia mostra que o mundo inteiro, inclusive o Brasil, tem que se preparar para futuros surtos desta forma e se preparar de uma maneira muito mais científica. E isso está sendo criado um superlaboratório exatamente para identificar vírus, né? A situação é tão grave que interfere até na expectativa de vida do mundo. Caiu a expectativa exatamente diante dessas perdas lamentáveis. Agora, a notícia acabou sendo sensacionalista e invadiu todos os grandes jornais do mundo e todos de olhos no Brasil, como se a pandemia fosse brasileira ou só brasileira. Nós chegamos a 500 mil porque somos mais de 200 milhões de habitantes. É grave, lamentável, mas insisto, esta pandemia não é brasileira e não está só no Brasil, não, viu? E ela continua.